Bom, eu queria, assim, para já entrando na sua especialidade aí, eu queria também falar um pouco da lei do mandante depois também, que é uma lei que o governo se engajou aí nos últimos meses. Mas a princípio eu queria que você desse uma introdução aí sobre essa lei do clube empresa, né? Popularmente falado do clube empresa, você falou o número da lei aí que eu já não sei de cor, mas enfim, se puder falar aí um pouco qual resumido, o que é, quais são as principais vantagens para os clubes, para o país, enfim, sua opinião sobre essa lei também? É a Lei 14.193, ela é um projeto antigo, é um projeto de 2016, de um deputado do Rio de Janeiro, que ficou um pouco tempo engavetada na Câmara dos Deputados até se resgatar em 2019. Ela foi resgatada primeiramente, ficou muito famosa lá pelo deputado Pedro Paulo, só que o deputado Pedro Paulo deu... Pedro Paulo, se não me engano, ele foi candidato a prefeito uma vez também no Rio, né? Sim, acho que ele é Ele secretário foi de do Finanças PSDB agora. também. Ah, sim. E aí essa lei foi resgatada por ele, só que ele fez grandes transformações no projeto original. Ele, inclusive, propôs o que foi chamado de calotão, que ele queria perdoar cerca assim, de 70% das dívidas tributárias, cíveis, trabalhistas. E esse projeto chegou até a ser aprovado na Câmara dos Deputados. Porém, quando ele subiu para o Senado, o senador aqui de Minas Gerais, Rodrigo Pacheco, que até é o presidente agora do Senado, ele resgatou o projeto original de 2016. E esse que foi o projeto aprovado, né? É o projeto Que foi antigo aprovado PL no Senado, 5032. então ele E depois foi na aprovado no Câmara, Senado e voltou para a Câmara. que virou a Lei 14.193. Basicamente, não é uma coisa nova. Essa ideia do clube empresa ela vem desde 93, desde a Lei Zico, que foi a primeira vez que juridicamente foi possível um clube deixar de ser uma associação civil, que é a forma como elas são organizadas hoje, para poder se tornar uma empresa. Aí a gente tem que voltar um pouco no tempo, lá na década de 10, década de 20, quando tudo começou. Não fazia sentido os clubes se organizarem como empresa, porque a ideia era justamente juntar para jogar futebol. Então, Sim. todos os clubes eram associações, que é basicamente juntar esforços para poder a prática final, que era o futebol. E os clubes também tinham clube social, tinha aquela parte da piscina, das quadras, e era a forma como os clubes financiavam. Até porque no início, os jogadores também não eram profissionais, até não recebiam salário, não recebiam nada. Até lá para os anos 30, 40, quando começou a mudar, que foi introduzido o profissionalismo, e a partir daí os clubes precisavam de ter fonte de receita. E as primeiras receitas eram venda de ingressos, era a própria participação social do associado. Até que a coisa foi evoluindo a tal ponto que chegou os anos 70, 80, começou a ser introduzida a figura do patrocinador na camisa, da televisão transmitindo os jogos. E também tem a globalização do futebol, né? Porque é nessa época que o futebol italiano, principalmente, começa a comprar jogador brasileiro e os clubes brasileiros começam a não conseguir competir com esses clubes. Aí vem a Constituição de 88, que é muito importante, o artigo 217 da Constituição, que ele dá autonomia para os clubes, autonomia para as entidades esportivas em geral. E nessa seara, a Lei Zico permitiu que os clubes pudessem se organizar como empresas. E aí foram pouquíssimos clubes que se organizaram como empresa dessa primeira leva. Foi um clube chamado Malutron do Paraná, que depois se chamou J. Malucelli, depois se chamou Sim. Corinthians Corinthians Paranaense. Paranaense. Ele foi um dos primeiros. Teve o CFZ, que foi o clube do próprio Zico, que era o ministro na Sim. época. E teve também o União São João de Araras, que ele também se transformou em SA. Ele teve até um sucesso assim repentino, ele chegou a jogar a Série A do brasileiro, depois sumiu, Sim. desapareceu. E aí, passado um tempo, veio a Lei Pelé, em 1998, Lei 9615. O Pelé era o ministro dos esportes e foi introduzida a Lei Geral dos Esportes. E no artigo 27 da Lei Pelé foi introduzida uma obrigação de que todos os clubes deveriam se constituir uma sociedade empresária. Só que lembram que o artigo 217 da Constituição falava que os clubes tinham autonomia, então isso foi declarado inconstitucional. Não, a obrigatoriedade caiu, virou facultativo. E também nessa leva, somente 2 clubes assim de relevância viraram sociedades anônimas, que foi o Bahia e o Vitória. Curiosamente, os 2 rivais de Salvador. E também foi a mesma coisa, assim, para ambos. Foi um sucesso ali de 1, 2 anos, parecia que a coisa ia andar, e de repente tudo desandou. Bahia e Vitória quebraram e foram parar na Série C, e até hoje, 2021, eles pagam dívidas da SA. Foi um
Acabou sendo um tiro no pé. Ali foi um momento horrível, porque a lei facultava o clube virar uma sociedade anônima. E a gente tem que partir para um ponto, assim, um pouquinho de juridiquês, que é a seara tributária, que o clube, enquanto associação, ele tem imunidades e isenções tributárias. A carga tributária dele é baixíssima, em comparação à carga da sociedade anônima. Então, de uma hora para outra, sem aumentar a receita, ele aumenta as despesas, e também sem a garantia de que aquele investidor vai investir o que ele prometeu, acabou sendo um tiro no pé. E aí esse projeto, essa coisa do clube empresa ficou ali meio morna. Aí, durante o tempo, surgiram uns clubes aí de São Paulo, né? O Grêmio Barueri, o Guaratinguetá, os famosos times itinerantes, que também eram clubes empresa. O clube empresa até pegou a má fama por causa desses times, porque muita gente tem na cabeça que um clube empresa é uma coisa assim, só dinheiro, vai mudar o nome, vai mudar escudo, vai mudar de cidade. Como esses Mais times ou menos realmente... aconteceu com o Red Bull. Como esses times, Red Bull. exatamente. Como esses times realmente mudaram. E o Red Bull é até um caso engraçado, né? Porque, na realidade, não é um caso de fracasso total, né? Porque o Red Bull original nunca conseguiu sair da Série D, né? Até comprar a vaga na Série B do Bragantino, que de fato aconteceu. Mas, voltando à lei propriamente, em 2015 teve a lei do Profut. E um dos artigos do Profut viabilizava criar um regimento tributário diferenciado para os clubes que virassem empresa. Mas isso também foi vetado no momento do Profut. E aí também foi um movimento que já nasceu e morreu. Em 2016 foi proposto essa lei de hoje. Ela ficou em banho-maria até 2019, ser resgatada, e foi aprovada agora em 2021. Ela basicamente permite que um clube associação possa constituir uma empresa, uma sociedade anônima do futebol, que é um tipo específico ao futebol, onde o clube pode abrir um CNPJ novo para a sociedade anônima, ou então ele pode se transformar totalmente em sociedade anônima. E aí, a gente estava falando sobre os vetos. Um veto importantíssimo foi o do regime tributário diferenciado, que ele previa que somente 5% da receita mensal seria tributada. Isso foi vetado pelo presidente e está para ser votado ainda. E vai ser a grande sacada do projeto, né? Porque ele também... Esse projeto veio com umas coisinhas escondidas ali. Ele permite que os clubes façam um regime de dívida centralizado. Explicando melhor. Atualmente é possível que um clube faça um regime trabalhista unificado. O que acontece? Ele pega todos os projetos trabalhistas que ele tem, e na justiça em geral, e unifica em uma vara, pega esse valor e divide. Divide por mês, e ele vai pagando ali por mês o que ele consegue pagar. E a lei da sociedade anônima permite que ele faça isso com as outras dívidas dele, as dívidas cíveis, trabalhistas e tributárias. Mas o grande ponto é que a lei permite que o clube faça isso sem virar sociedade anônima. O clube e a associação pode usar de um benefício da sociedade anônima. E um outro ponto importante também é a recuperação judicial, que atualmente, pela lei da recuperação judicial, só empresas podem usar dela. E a lei da SAF permite que clubes associativos também usem. Então, na atual conjuntura da lei, ela permite que o clube continue associativo e use dos benefícios da empresa. Assim, por enquanto, ela está sendo um arranjo para... Quem propôs a lei fala que não, mas acaba que sim, para ajudar Botafogo, Cruzeiro e Vasco, principalmente. Eu vi um vídeo que você estava participando também com o Luciano Mota, né? Luciano Mota, eu acho que é também especialista nesse assunto. Ele falou, né, que meio que desvirtua, né, a questão da recuperação judicial, porque a recuperação judicial não seria para salvar empresas, muito menos clubes, né? Que seria para salvar a atividade empresarial, atividade econômica, né? Sim. E os empregos que vêm, que oriundos dela. E, assim, com relação a essa lei, assim, tem a previsão com relação ao que você vê na companhia, tem alguma chance do Congresso, que agora é só para regulamentar a votação, correto? Agora é para ver se... Foram 2 vetos importantes. Foram os vetos do regime tributário especial. Então é a votação do veto. Do veto. Ela já foi aprovada, então está sendo votado o veto. Já está em vigor, sim. Entendi. E tem uma outra coisa, porque na sociedade anônima comum, é meio explicativo, é anônima porque o investidor está anônimo.
Mas no futebol não seria nem razoável que o investidor do futebol ficasse anônimo, porque poderia acontecer da mesma pessoa investir em 2 clubes diferentes, o que seria ruim para o futebol. Conflito de interesse, né? Conflito de interesse. E isso também foi vetado. No projeto da lei, falava que a partir de X% de investimento teria que ter o detalhado quem era o investidor, justamente para coibir a mesma pessoa de investir em mais de um clube. E esses vetos estão para ser votados ainda. E a expectativa grande é que os dois sejam derrubados. Porque, caso contrário, não há estímulo nenhum para que um clube vire sociedade anônima. Sim. Se ele pode fazer recuperação judicial Sendo associação. sendo associação, às vezes não é nem atrativo para o clube ter. Porque, assim, muitas vezes tem uma questão de que a torcida não olha com bons olhos, né? Um clube virar clube empresa, né? Que gera a questão, vê como a questão de ver com maus olhos a modernização do futebol, né? Fora o futebol moderno, tal, que até certo ponto eu vejo com razão, né? Em determinados aspectos, mas assim é um desgaste com a torcida, né? O clube se enveredar nessa questão de sociedade anônima e virar um clube empresa, sendo que ele não precisa virar clube empresa para ter os principais benefícios do clube empresa, né? Uhum.